eu sou a Thelma e no Dia do Leitor eu vou falar de série. Calma lá, é baseada em livro e de um grande escritor que tem muitas adaptações na Netflix, por exemplo. Estou falando do Harlan Coben. Ele tem uma nova adaptação que estreou esse ano, sim, 2024. Estou falando de Fool Me Once, esse é o nome do livro em inglês, em português. É A Grande Ilusão, livro lançado aqui no Brasil em 2017, mas que tem essa adaptação fresquinha na Netflix. Então é dela que eu vou falar, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, fazerem algo diferente em 2024, por exemplo, me seguirem nas redes sociais, que tem conteúdos diferentes, espero que vocês gostem. Fool Me Once ou A Grande Ilusão, é sobre isso que a gente fala aqui. Os livros do Harlan Coben são publicados pela Arqueiro aqui no Brasil e A Grande Ilusão não foi diferente, foi lançado em 2017, um ano depois do lançamento mundial, 2016, e figura entre as adaptações lá da Netflix que curte Harlan Coben. Tanto é que tem mais de 7 séries nesse mesmo estilo. Aliás, tem vídeo aqui no canal. Se você quiser gostar desse estilo Harlan Coben nas telinhas, tem bastante na Netflix. Tem vídeo aqui no canal, se você quiser saber um pouco mais, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E agora tem esse lançamento que eu particularmente gostei. Qual é a nota no IMDb? Como sempre, eu coloco aqui para vocês. É uma nota modesta, 7.1. Para a série é baixa, mas eu acho que tá de bom tamanho. É claro que policial, suspense, bem no estilo Harlan Coben. É assim que as coisas funcionam. Segue bem o espírito do livro, muito o espírito do livro. Parece que é bem fidedigno, com todos os personagens, exceto um, o detetive Sammy Kersey. Ele teve um flashback na história, ele teve uma história pregressa mais valorizada do que no livro. E ficou interessante. É uma das reviravoltas no final da série. Você saber mais do passado dele, dar aquela surpresinha no final. É um extra. Não muda o transcorrer da história, não muda a trama, mas é uma surpresinha interessante. O Harlan Coben deixou de ser simplesmente escritor para também ser produtor das séries, dessas adaptações dos livros dele, faz isso com muito sucesso. E conta com um elenco interessante e repetido. Eu tô falando do Richard Armitage. Sim, ele tá em 3 das adaptações feitas com os livros do Harlan. Olha que interessante, quando eu vi essa série estreando, eu achei interessante a chamada nos lançamentos da Netflix, fui conferir e vejo o Richard lá, o ator. Falei, gozado, já vi séries com esse cara. E era do Harlan Coben e, de fato, bingo, era ele de novo. Outra atriz que eu destaco na série é a Joanna Lumley, que aparece num monte de filmes legais e eu simpatizo muito com ela, gosto dessa atriz. Mas vamos à história que a série nos conta. Então a gente vai ter uma ex-soldada, a Maya, que tem um marido assassinado num parque. Só que ela coloca uma câmera escondida na sala dela por acidente, depois da morte do marido, para de repente checar como a filha está sendo cuidada pela babá, coisas do gênero. Enfim, é uma situação meio acidental. Só que essa câmera flagra nada mais nada menos que o marido morto dela brincando com a criança. E aí começa a série, essa imagem que ela vê nessa câmera escondida
começa a revelar algo estranho em toda essa história. Detalhe, essa ex-soldada, ela é uma soldada inglesa, acredito eu, sei lá. Ela tem um passado nebuloso, ela fica tendo sonhos, pesadelos, na verdade, com uma cena, ela que é piloto de helicóptero em missões militares, ela começa a rever uma cena repetidamente de um erro que ela cometeu no passado, algo que a assombra. E outra coisa também a traumatizou, a morte da irmã, um pouco antes da morte do marido. A irmã foi assassinada em casa. Na verdade, a morte da irmã foi classificada como roubo seguida de morte, né? Algo assim. Mas a gente vai ver que essa imagem começa a despertar uma cadeia de informações escondidas. E a morte da irmã tá ligada a tudo isso. E aí você vai descobrindo isso aos poucos. São 8 episódios com bastante informação, com reviravoltas o tempo todo, mas é claro que é no final que você tem a grande mudança nessa história. Seu uau, é isso que aconteceu nessa morte suspeita do marido dela. Vale dizer que o marido, o Joe Burkett, se não me engano, a família Burkett é muito rica. Tão rica e tão enfronhada na indústria farmacêutica que está na moda atualmente nas minisséries, nos filmes. Sim, inspirado no boom de opioides nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica está bem nas páginas das histórias. E não é diferente nessa minissérie também, 8 episódios, onde existe também como pano de fundo uma indústria farmacêutica. Olha, é bem interessante, eu gostei. Eu acho que merece a nota 7.1. Eu acho que foi surpreendente para mim. Você é induzido a pensar determinadas coisas e no final a revelação é diferente, é bem surpreendente mesmo, eu achei. Não é fantástico? Não, não é fantástico. Para o mundo de girar? Não, não para o mundo de girar. Continua o mundo girando, a vida sendo tocada normalmente, mas é uma série interessante da gente acompanhar. Quer uma curiosidade para quem acompanha outras séries na Netflix? A família Burkett mora numa casona maravilhosa, tal, que já foi usada como cenário em uma outra série da Netflix. Eu tô falando de Peaky Blinders e é a casa do Tommy Shelby. Ele tem essa casa no Peaky Blinders e foi o mesmo lugar usado para filmar a mansão que a família Burkett mora. Se esconde, parece, né? Porque é bem afastada. Enfim, é isso. Fica aqui essa sugestão no Dia do Leitor de uma série adaptada de livro que está disponível na Netflix. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.